Entendeu? Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, aqui em Brasília, no nosso programa Ponto a Ponto de hoje, né, estamos aqui recebendo o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, que todas as quintas-feiras está aqui conosco, conversando, fazendo uma análise da semana política aqui em Brasília. Inicialmente, bom dia, deputado Rui Falcão, bem-vindo. Bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui de novo com a sua equipe toda. Eu estava até agora falando com o Chico Pereira, que é um colaborador nosso aqui, e tem coisas da sabedoria popular que são ótimas. O Chico tem umas tiradas muito então, boas. Então ele dizia o seguinte, que tem gente que sabe as coisas pela metade. Não sei se ele estava se referindo a mim, mas que é o ascensorista. O ascensorista. O ascensorista começa a conversa, para no andar, está tudo interrompido. Muito bom. É verdade. Mas hoje é dia de alegria por causa das mobilizações contra os cortes na educação, em defesa da democracia, né? Isso. Você tem até um roteirinho, né? Vamos compartilhar esse roteiro aqui com os nossos amigos e amigas que estão acompanhando. Porque vai o dia todo aqui em Brasília agora de manhã. Isso. São Paulo, que eu sei, é no fim da tarde, em várias cidades tem horários diferentes, mas o fato é que eu acho que no Brasil todo, muitas pessoas jovens, sem partido, com partido, vão às ruas hoje para exigir respeito à educação, à universidade pública. Eu acho até, talvez não falem disso, mas quem sabe as questões da saúde. Que o ministro disse ontem que vai acabar com a gratuidade universal do SUS. Bom, para não dizer que vai acabar com a gratuidade, porque o SUS é para todo mundo. Então, se vai acabar com a gratuidade universal, então, e vão também defender a democracia, que está sempre sendo ameaçada por pessoas que querem o fechamento do Congresso, do Judiciário, né? Então, sem dúvida. Nós estamos ao vivo para você que está acessando agora as páginas do Facebook do deputado federal Rui Falcão e também a página do PT na Câmara, com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que vai conversar conosco hoje sobre salário mínimo, sobre os atos que acontecem hoje durante o dia em todo o país contra os cortes na educação e pela democracia, e também outros assuntos, fazendo uma análise aqui política da semana em Brasília. Mas, deputado, voltando aos atos, né, mais de 160 cidades já confirmaram. Mais que da outra vez. Mais que da outra vez. Por isso que, inclusive, se usou muito, o senhor gravou um vídeo nesta semana que nós divulgamos, que o 30M, né, 30 de maio será maior, né, vai ser maior. Né, porque, de fato, o povo está indo às ruas para protestar, né, deputado? É verdade. E uma coisa interessante do ato dia 15, que talvez se repita agora, é que em vários locais as pessoas também exigiam a liberdade do Lula. Ah, sim. E verdade. Claro que os atos não são convocados por isso, mas talvez até ganhe uma dimensão maior, sabe por quê? Foi divulgada a carta que o Papa enviou para o presidente Lula. Correto. Uma carta muito assim solidária, muito cautelosa, mas prestando sua solidariedade ao Lula, encorajando-o. E ontem, aqui no plenário, eu tive a oportunidade de, daquele 1 minuto que a gente tem, falei disso e pedi que a carta do Papa fosse transcrita nos anais da casa. Que é uma coisa importante, quando forem fazer história, isso vai estar registrado aqui como um momento que as pessoas tentaram minimizar, mas o Papa não manda carta para qualquer um. É verdade. Nem se solidariza com quem está preso, a não ser que esteja preso injustamente. Então foi um momento que foi muito divulgado nas redes e talvez isso também reforce a palavra de ordem Lula livre hoje em a maior parte dessas manifestações, eu imagino. Verdade. Só lembrando que hoje a hashtag, né, para os atos contra os cortes na educação é hashtag 30M pela educação, né? Hashtag 30M pela educação. Vamos subir essa hashtag também no Twitter, que estamos começando agora um tuitaço, inclusive, pelas páginas PT na Câmara, dos parlamentares, né? Várias entidades parceiras aí puxadas pela UNE, inclusive, pela UBS, tá? Esta hashtag 30M pela educação.
Mas, deputado, ontem o senhor, né, foi eleito, assumiu a presidência da subcomissão que vai discutir políticas para o salário mínimo, né? A importância desse tema nesse momento do país. Nós criamos essa subcomissão, que terá como relator o deputado Pedro Ganimi, que é do Partido Novo do Rio de Janeiro. Sim. E é interessante porque é uma comissão plural, mas muito respeitosa. As pessoas divergem, têm concepções diferentes, mas tem lá um debate de alto nível. E nós, inclusive, introduzimos uma coisa interessante, que é antes do início da pauta, tem sempre um palestrante, então, sobre por que os juros estão tão altos, por que o sistema bancário é concentrado, como é que é a dívida pública. Sempre vai alguém, ou um assessor técnico aqui da casa, ou um deputado. Então, é uma experiência interessante. Mas essa comissão, ela é integrada por 7 deputados efetivos e 7 suplentes. Na semana que vem, o deputado Pedro Ganimi tem uma viagem de trabalho para a Alemanha. Então, certo, nós vamos começar o trabalho efetivo na outra. E qual é o objetivo? Que a comissão discuta a importância dessa política, porque esse ano venceu a lei criada nos governos Lula e Dilma, que dizia o seguinte: o salário mínimo deve ser reajustado todo ano pela inflação do ano anterior e pelo crescimento do produto interno bruto dos 2 anos anteriores. Então, qual é a política que vai vigorar agora? Vai ser mantida essa? Vai criar outra? Então, nós vamos chamar aqui pessoas que dominam o assunto, fazer um debate e depois, quem sabe, até apresentar pela comissão um projeto de lei para regular essa questão. Eu ontem assinalei que há 48 milhões de pessoas no Brasil que têm a sua referência no salário mínimo. E o impacto que essa política tem na economia, seja na previdência, seja no consumo, porque quem ganha salário mínimo, ele não, infelizmente, não tem como poupar. Então é consumo. Então ativa a economia, ativa o comércio faz com que a indústria possa preencher sua capacidade ociosa. Então, uma política que valorize o salário mínimo pode contribuir, inclusive, para tirar o Brasil dessa estagnação econômica, dessa retração, que pode estar já se transformando numa recessão. Então, são políticas do salário mínimo, questão da distribuição de renda, uma outra política tributária que pode aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, enfim. Tem muita coisa que se debate naquela comissão e o salário mínimo vai ganhar proeminência nesse momento. Eu lembro, deputado Rui Falcão, na década de 90, quando o senador Paulo Paim, né, ele comentava, e o PT, né, o senhor obviamente participava desses processos todos, assim, a luta para que o salário mínimo chegasse a $100 Isso. No país, né? E nos governos Lula e Dilma, né, chegou, ultrapassou, né? Foi quase mais de 200 mais de $200, né? Mesmo assim, foi um avanço, mas pelos cálculos do DIEESE, que é uma assessoria, que é um órgão que presta assessoria aos sindicatos e às federações, o salário mínimo hoje deveria valer o equivalente a R$4.400, mais ou menos, para cumprir os preceitos da Constituição, sim. Que diz que o salário mínimo deveria garantir para uma família saúde, educação, transporte, lazer, cultura. Então, infelizmente, agora, inclusive, com o salário mínimo desse ano, que tiraram R$4 do salário mínimo, sim, ele não dá conta dessas necessidades. Está longe, né, deputado? Muito longe. Então, eu acho que, pouco a pouco, a gente precisaria, cada vez mais, garantir um poder de compra diferente do salário mínimo. Nesta quinta-feira, né, com o sol brilhando aqui em Brasília, nós queremos aqui, deputado, informar ao senhor do Bom Dia aqui, que vem sendo mencionado nas páginas do Facebook do Neto Saturnino Vitório Campos Neto. Bom dia, deputado. Bom dia. Né, o Wagner Roberto, Carlos Sapucaia, Lula, nosso próximo presidente, o Everton, Carmo, Rui é o cara. Muito obrigado aí pelas participações, né, e continue enviando suas mensagens aqui pelas redes sociais.
Então, deputado, o senhor, já pelas primeiras movimentações na subcomissão de política de salário mínimo, a ideia é trazer, né, especialistas e formatar uma proposta para que o salário mínimo, de fato, consiga ser valorizado, né? Tem gente que dizia que o salário mínimo cria inflação, né? O salário mínimo. Então, mas durante os governos do Lula e Dilma isso foi comprovado que não ocorre, né? Então, nós mostramos alguns dados já na abertura da comissão e eu quero crer que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, sobretudo porque eu disse, olha, nós vamos garantir aqui a expressão das várias opiniões, aqueles que acham, se é que alguém acha ainda que o salário mínimo é causador de inflação, também terão oportunidade de se manifestar, registrar isso. E a ideia é que a gente dê um prazo de funcionamento, no máximo 6 meses. Sim, eu ia perguntar ao senhor sobre porque, regimentalmente, uma comissão dura, às vezes dura uma legislatura toda e tal, ou um ano legislativo. Eu acho que com o tempo isso acaba se esvaindo. Então é melhor demarcar 6 meses, que eu acho que é um tempo suficiente para fazer algumas sessões, algumas audiências públicas. Você pode, eventualmente, quando vem uma pessoa que tenha bastante audiência, em vez de fazer o debate só na subcomissão, fazer o debate na comissão mesmo, de finanças e tributação, com mais deputados e tal. Então são ideias assim que a gente já ontem conversou com o deputado Pedro Canini, ele está de acordo. Certo. Então, isso pode fluir bem. Que bom. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook do deputado federal Rui Falcão e também pelo PT na Câmara. Pedimos que você curta, comente e compartilhe essa publicação. E se caso a gente não conseguir hoje mencionar todos os nossos amigos e amigas internautas, no decorrer da semana e mesmo na sexta-feira, né, deputado Rui? O deputado Rui dá um abraço para você diretamente pela página do Facebook. Ao vivo. Ao vivo, né, deputado? Às 18 horas. 18 horas. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, a gente faz esse bate-papo. A Clair Silva está dizendo que está chovendo muito para passeata, para caminhada. Onde é que está chovendo muito, Clair? Manda dizer para a gente aí. Manda uma chuvinha para Brasília, que começou a seca aqui, né, deputado? Mas no dia 15, mesmo em lugares onde teve chuva, o povo foi para a rua. Foi para a rua, guarda-chuva, e fica bonito, inclusive, para as imagens. E a gente não imagens. Como dizia o Lula num comício nos anos 80, a gente não é sorvete. A gente não é sorvete, verdade. Mas, enfim, deputado, outro tema relevante nesta semana é o pacto, chamado Pacto dos Três Poderes, né? O encontro dos presidentes Bolsonaro, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Dias Toffoli, presidente do STF, que se reuniram para fazer um pacto. Que pacto é esse, deputado? Então, no começo do ano, numa entrevista, o ministro Toffoli anunciara essa intenção, que ele achava que o judiciário tinha que ser um novo poder moderador, na República velha ele já cumpriu esse papel, então ele queria ser essa espécie de estadista e alinhava ali 5 pontos. A reforma da Previdência, a reforma tributária, uma reforma administrativa, uma política que garantisse segurança à população. São 5 pontos. Não me lembro se ele falava em reforma política. Não me lembro. Sim. Seria uma reforma necessária também. O tempo passou e agora, em meio a essa crise entre os poderes, principalmente entre o Legislativo e o Executivo, pela inabilidade total do governo Bolsonaro, pela sua incapacidade, pelo seu destempero emocional, inclusive, as relações ficaram muito tensas. Então, o presidente do Supremo resolve propor esse pacto. Ora, já há contestações do próprio judiciário. Hoje mesmo eu vi uma manifestação da Associação dos Juízes Federais, outra manifestação da Ana Matra, são juízes, a Justiça do Trabalho, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, todos eles alegando, com razão, que o Judiciário, e principalmente o Supremo, não poderia entrar nesse pacto pelo seguinte: há aspectos da reforma da Previdência, inclusive, que podem ser judicializados, podem ser contestados no Supremo.
E como é que fica o Supremo depois, se ele é partícipe de apoio a uma reforma, que os próprios juízes estão preparando manifestações para eventualmente serem levados ao judiciário? Ele teria que se declarar suspeito. Mas e se ele faz em nome da instituição? O fato é que houve essa proposta, ao que eu saiba e pelas manifestações que eu vi, não houve nenhuma assinatura de pacto. Está previsto no dia 10 de maio assinar esses compromissos, mas aqui, por exemplo, o presidente da Câmara já disse que vai consultar os líderes. Sim. Porque ele aqui é uma representação de vários partidos. Exato. E ele, a expressão, foi eleito por esses partidos, precisa saber qual é a opinião. Idem o presidente do Senado também. Sim. Então, mais do que um pacto entre poderes, nós precisamos ouvir o povo. E o povo está representado aqui na Câmara, está representado no Senado, mais na Câmara, porque o Senado é a representação dos estados. Sim. Mas o povo também tem suas representações nas entidades sindicais, nas associações populares, e pode ser ouvido também através de plebiscitos, referendos, que não parece ser a intenção do governo federal, porque com a canetada tem dissolvido vários conselhos e comissões que foram ampliados muito nos governos do PT, que são organismos consultivos, alguns deliberativos, para formular políticas públicas. E ele está dissolvendo tudo isso, o Bolsonaro. Então, eu acho que esse pacto tende a fazer água. Um bom dia da Úrsula Videres, diretamente de Jericó, da Paraíba. Mandando um abraço aí ao deputado Rui. Boa aqui. Bebedouro, São Paulo, Lula livre, diz a Marli Canteiro, para o Brasil voltar a crescer, lá de Bebedouro. Exatamente, para ter a democracia de novo. Isso. A Arileia Conceição Mendonça, dando um bom dia aqui de Brasília. Flávio Roberto, Lula livre, herói do povo brasileiro, Lula preso político. Cícero Quirino Costa, também pedindo Lula livre. Aqui, ó, deputado, um comentário interessante aqui, que é um tema que o senhor também sempre aborda conosco. Deputado Rui Falcão, ao vivo, para quem está entrando agora aqui nas nossas redes sociais. A taxação de grandes fortunas resolveria o problema da Previdência? Pergunta a Ângela Lourenço. Olha, Ângela, nós fizemos essa semana um debate com o presidente da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, do Sindifisco e do Sindirreceita. Certo. São entidades que representam os trabalhadores, digamos assim, dessas áreas tributárias e fiscais. O secretário Marcos Sintra, que foi convidado e deveria ter participado, não apareceu para fazer um contraponto. Então ficaram as opiniões do lado de cá sobre a importância de uma reforma tributária que ataque pontos como esse que você falou. Evidente que só um imposto sobre grandes fortunas não seria suficiente para representar o conjunto de economias que a reforma da Previdência pretende atingir em 10 anos. Mas há outras medidas que foram apresentadas e que nós apoiamos, inclusive, para uma reforma tributária solidária, que seja uma reforma tributária que transfira os impostos do consumo para a renda e o patrimônio, como é o Brasil agora quer entrar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é algo duvidoso, porque nós temos que abrir mão de várias vantagens que temos nas relações comerciais com outros países. Pois bem, toda a carga tributária da OCDE e dos Estados Unidos vai nessa direção. Mais impostos sobre a renda e o patrimônio e menos impostos sobre o consumo. Por quê? Porque essa política que tem aqui no Brasil ela é altamente regressiva e concentradora, quando a nossa Constituição diz que os impostos devem ir em outra direção, progressividade e a desconcentração. Então, o que foi discutido
e que vai nesse tema que você disse. Primeiro, mudar a tabela do imposto de renda. Certo. Nós temos uma tabela que termina em 27,5 e a proposta da Anfip é que você faça alíquotas de até 40%, mas atingindo salários superiores a 40 salários mínimos. Certo, salários acima de 40 mil. Isso. E isentar do imposto de renda quem ganha até 4 salários mínimos. Isso pegaria um número imenso de pessoas e não tendo que pagar esse imposto de renda, as pessoas jogariam isso na economia, no consumo e tal. Então, esse é um dos aspectos. O outro é você recuperar, ainda que parcialmente, os anos que a tabela do imposto de renda deixou de ser corrigida. Essa é outra medida. E tem propostas para taxar grandes fortunas, grandes heranças e mudar também e recuperar uma taxação que já existiu no passado, até 2015, e hoje o Brasil é o único país, junto com a Estônia, que não taxa dividendos, lucros e dividendos. Se você taxa lucros e dividendos, você vai fechar a janela também das pejotizações. Porque não adianta você aumentar a tabela dos alíquotos do imposto de renda, porque as pessoas fogem para a pejotização. Ou seja, constituem empresas para... Ninguém mais que tem outros altos salários hoje nas empresas tem registro em carteira, digamos assim, recebe como pessoa jurídica e depois desconta isso no imposto de renda. Então, são medidas que têm muita consistência e que podem completar a proposta que foi discutida aqui na Comissão de Constituição e Justiça de simplificação, que dá uma unificação de impostos e simplificação de impostos. A simplificação realmente é necessária, né? Porque tem um cipoal de normas, de regulamentos e tal. Mas não atinge o problema da concentração e da regressividade. Então, tudo bem, vamos fazer a simplificação, unificação, que só atinge o consumo sem desonerar e deixa a renda e o patrimônio de lado. Então, vamos juntar as duas coisas e fazer uma reforma realmente justa e solidária. E aí entra a questão do... Que a Ângela levanta, né? Isso, taxação de grandes fortunas. E, com isso, você aumenta a arrecadação, tem contribuições que são dirigidas para financiar a Seguridade Social. E há uma discussão no exterior, que não está posta aqui no Brasil, e é interessante a gente mencionar, que com a chamada indústria 4.0, a internet das coisas, a inteligência artificial, há uma tendência de algumas profissões desaparecerem. E os empregos, como nós conhecemos hoje, podem mudar muito de feição. Então, como é que os trabalhadores vão, junto com os patrões e o Estado, manter a previdência se cada vez haverá um número menor de contribuintes? Então, no exterior, vários países estão começando a adotar um imposto específico para sustentar a Seguridade Social. Nós vamos ter que discutir isso aqui no Brasil no futuro. Tá certo. Flávio Roberto aqui não está com medo da chuva. Está dizendo que lá em Rio Grande do Norte, em Natal, chove muito. Porém, não vamos desistir. Não à reforma da Previdência, não aos cortes na educação, diz o Flávio Roberto, né? E o Darcy Martins faz uma brincadeira aqui dizendo que não existe pacto, existe um monte de patos governando o nosso país. Não, que não transformem a nós em patos. Exatamente, o problema é que quem paga o pato, né? Esse é o problema, né, Darcy? Nós seguimos em frente aqui. Também o senhor comentou da reforma tributária mesmo, né, deputado? E tem outros itens assim que a gente percebe que não tem taxação, né? Por exemplo, bens de luxo. Isso. Né? Não, antes que você podia ir, do ponto de vista do consumo, né? Ter um imposto sobre o consumo. Ah, sim. Né? Mas você sabe que todo mundo tem um carro, um carrinho ou um carrão, pago chamado IPVA. Isso. Imposto sobre veículos automotores. O jatinho
é movido a motor. A motor também. Os iates também, né? Até jet ski. Não é tanta gente assim que tem acesso a jet ski, né? Então a ideia também é que esses veículos que não são taxados possam também serem taxados, né? Porque ontem eu entrevistei o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e ele comentou isso também. Se fala muito em despesa, né? que a Previdência ela tem muita despesa, déficit, né? Tem que pagar. Mas por que não se mexe na receita, né? Que é o que o senhor está falando? Justamente, uma reforma tributária, ela seria importante para isso. Agora, não vai se aumentar a chamada carga tributária, ou seja, vai haver uma transferência para pessoas que não pagam, vão pagar e alguns vão pagar mais. Pelo cálculo da Anfip, quem seria atingido por essa alíquota de 30% ou 35% até 40%, seriam 750 mil pessoas. 750 mil. 750 mil contribuintes. Ora, nós temos uma população superior hoje a 200 milhões de brasileiros. Então é um grupo muito pequeno e você sabe que aqui no Brasil os últimos dados indicam que 6 pessoas têm um patrimônio equivalente ao patrimônio de 100 milhões de brasileiros. Então, esse tipo de concentração, essa desigualdade absurda, ela seria pelo menos reduzida através de uma outra política tributária, que é essa reforma que a gente propõe, que acha que deveria ser a primeira a ser feita, e não uma reforma da Previdência. Primeira tributária, né, deputado? Isso, que você pode fazer ajustes. O pessoal tem dito, mas vocês não reconhecem que precisa ter uma reforma da Previdência? Nós reconhecemos que é preciso começar pela reforma tributária e depois você analisa ajustes que podem ser feitos, sim, na questão da Previdência, principalmente em função do envelhecimento da população, de eventuais reduções da classe trabalhadora que contribui, como eu mencionei antes, mas não uma reforma como essa, que eu chamo de deforma, que vai retirar direitos crescentes daqueles que mais precisam da Seguridade Social. Ela, dos 1 trilhão 240 bilhões que o Paulo Guedes espera economizar em 10 anos, quase 80% virão daqueles que estão numa faixa de R$ 1.340, que é a média hoje de quem está no regime geral da Previdência, o chamado INSS. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado federal Rui Falcão, diretamente aqui do estúdio do PT na Câmara, em Brasília, neste dia 30 de maio, data em que milhares e milhares de estudantes, professores, pais, a sociedade em geral, trabalhadores, irão às ruas protestar contra os cortes na educação e também por mais democracia. Dando um bom dia aqui, deputada Ivanice Souza, dizendo que Lula livre, Lula é inocente. Bom dia ao Marcelo Lima, ao Joaquim José de Oliveira, Simval Marcelino dos Reis, também pedindo Lula livre. Ninguém esquece do nosso eterno e querido presidente Lula, que está injustamente detido lá em Curitiba, que hoje inclusive vai receber a visita do presidente da CUT. O Wagner Freitas. O Wagner Freitas hoje estará lá com o presidente também levando o abraço e a solidariedade dele, obviamente pessoal, e também de todos os trabalhadores brasileiros que certamente se recordam de como foi o governo, os 2 governos do presidente Lula. Deputado Rui Falcão, a sua agenda hoje continua aqui em Brasília, o senhor viaja a São Paulo? Vou viajar para São Paulo, ainda fico aqui um pouco, depois vou para São Paulo. Vou tentar ainda ver se alcanço a manifestação lá. Agora, queria mencionar um fato que ocorreu aqui ontem também na Câmara, certo, que foi
a sessão do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. Você, inclusive, esteve lá, que eu te vi. E ela é coordenada pelo deputado do nosso partido, Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. Estava lá o Guilherme Estrela, que é um profissional símbolo da Petrobras. Verdade. O Zé Maria, que é presidente da FUP, e outros trabalhadores e lideranças, vários deputados de vários partidos. Fomos lá levar a nossa solidariedade aos trabalhadores contra a privatização da Petrobras, que é uma privatização fatiada. Eles tentaram vender agora o gasoduto, a TAG, querem vender metade das refinarias e a distribuidora, a Petrobras, a BR. Sim. Então, houve uma vitória importante, que foi a decisão do ministro Fachin de sustar a venda desses ativos sem que se realize uma licitação. Até foi dado um exemplo lá. Se um prefeito de uma cidade pequena faz uma compra de R$10.000 sem licitação, ele pode ser processado por improbidade administrativa, ser condenado e ficar inelegível. Agora, você pode vender ativos de 30 e tantos bilhões, um diretor da Petrobras, sem licitação. Quer dizer, é um absurdo. Só que, imediatamente, o ministro Toffoli, um dos proponentes do pacto, marcou para hoje, se não me engano, uma sessão do Pleno do STF para apreciar essa liminar, essa medida liminar, cautelar, que o ministro Fachin concedeu. Então, eu temo que, se isso realmente for pautado pela pressão que o governo faz, e até, sei lá, foi conversado nesse pacto, que eles possam revogar essa liminar. E alguns deputados e dirigentes da FUP procuraram os ministros até para dizer, olha, é um absurdo isso que querem realizar, e, na verdade, defendendo a opinião do ministro Fachin, nesse caso, que sustou a negociata. Sim. E é uma coisa absurda, porque, veja, se o dono do McDonald's diz que quer abrir espaço para o Burger King, o executivo que tomar essa decisão no McDonald's vai ser demitido. Agora, na Petrobras, diretores da Petrobras dizem que querem vender isso para facilitar a concorrência. Ora, o setor do petróleo é um setor de gigantes, ou privados ou estatais. Então, você tem na Noruega uma empresa estatal, você tem na Itália uma empresa estatal, nos Estados Unidos você tem como é que chama? A antiga Texaco, você tem a Shell, que é inglesa, a Exxon, né? E são gigantes, ninguém fraciona, ninguém abre espaço para concorrência. A Petrobras, que já foi uma das maiores petroleiras do mundo, descobriu o pré-sal, trazendo riqueza aqui para o país, inclusive com os royalties do petróleo para financiar 75% da educação, que está sofrendo cortes agora, 25% da saúde. Eles querem dissipar, querem liquidar com esse patrimônio que é do povo brasileiro, né? Nas mobilizações de hoje, nas ruas contra os cortes na educação, por mais democracia, também essa pauta é muito importante que o deputado Rui Falcão está colocando, que é contra a venda do patrimônio do povo brasileiro, contra a entrega da Petrobras, das refinarias. As ameaças à Amazônia, isso, a base de Alcântara. Então, a questão da soberania nacional, que já defendemos sempre aqui, ela começa também a ser violada, e o símbolo maior disso é o presidente da República bater continência para a bandeira americana, embora diga que Brasil acima de todos e tal. Sim. Mas ele até se confundiu lá quando foi falar o slogan. E tem dificuldade até para articular o slogan, né? Exatamente, ele colocou meio que os Estados Unidos acima de tudo, né? Darcy Martins, lá de Viamão, Rio Grande do Sul, desejando um bom dia a todo mundo. Bom dia. A Iracema Sema, Lula é um preso político.
A própria Iracema diz aqui, reforma da Previdência Social é uma fraude da Bolsomáfia. É 1 trilhão que está em jogo dos aposentados. A Carmélia Moreira, olá, Lula livre já. Enfim, Francisco Cardoso também dando o seu bom dia aqui. Deputado Rui, eu sei que o senhor tem agenda ainda. Exatamente. Né? A nossa conversa, a nossa prosa aqui de toda quinta-feira, né? Estamos chegando ao final. O senhor gostaria ainda de fazer mais alguma consideração? Não, como a gente faz essa conversa toda quinta-feira, que os internautas, as pessoas que interagem conosco aí, que se manifestem também sobre se esse horário é bom, se querem isso repetido toda semana e tal. É sempre bom saber a opinião. Isso. E, por mim, estou aqui toda quinta-feira, me despeço de vocês, agradecendo aqui mais uma vez o espaço e vamos para as manifestações hoje. Lula livre. Lula livre. E um bom dia a todos e vamos em frente. Obrigado pela sua audiência. Fechou. Francisco. Acho que fica mais dinâmico, né? Acho que aumenta. Aumenta. O pessoal